Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E agora a gente está nessa versão internacional e a gente está aqui na COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, levando todas as principais informações, ou pelo menos a gente acha que são as principais informações aqui de tudo que está acontecendo na COP27. E eu falo que prateleira de cima é o que mais tem aqui, meu serviço está facinho. Olha aqui do meu lado agora, por exemplo, o Munir Lourenço, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas. Mas não é só isso não, gente. O homem é muito mais do que isso. Ele também é vice-presidente da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Também, lá na CNA, ocupa o importante cargo de presidente aí da Comissão de Meio Ambiente. O cara é o homem. E se não bastasse tudo isso, ele é o chefe da delegação da CNA que está aqui participando dessa COP27. Esse stand do Brasil que a gente tem aqui do lado é um stand que a CNA veio aqui e ela manda aqui nesse stand também, junto com os ministérios. Você vê que para apresentar você não é fácil, hein, Munir? Obrigado, Carlão, pelas palavras bondosas, né? Parabéns pela sua atuação, né? A cobertura, né, de excelência que o programa Fala Carlão está fazendo aqui durante a COP27 e pelo serviço prestado em prol do agro brasileiro, né, de interesse amplo do agro brasileiro e, por que não dizer, do nosso país. Então é sempre um prazer poder participar e estar próximo de você, da sua equipe e de todo o seu trabalho, de toda a sua trajetória profissional exemplar. Maravilha. Escuta, ô Munir, aqui no Fala Carlão a gente tem um bordão aqui. Primeiro é o seguinte, eu quero agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda. Aqui eu estou mostrando a revista, a edição mais recente da revista Agro Revenda, que traz na capa aqui o pessoal da Andave, uma cobertura extraordinária lá do Congresso da Andave que teve em São Paulo. Então, muito obrigado a todos vocês aí que no dia a dia fazem a plataforma Agro Revenda acontecer. E eu queria agradecer também Grupo Public e agradecer Syngenta, que está com a gente aqui em todo o nosso trabalho. A Syngenta, que é nossa patrocinadora diamante. Aqui no Fala Carlão a gente sempre diz que ninguém nasce presidente. Nem da federação, nem vice-presidente, todo mundo tem história. Eu queria saber a sua. Você é um homem da agricultura, você é um homem da pecuária, mas me conta aí como é que é. A sua família já tem tradição na agricultura ou você que começou isso? Carlão, eu tenho muito orgulho de ser um amazônida. Nasci, me criei e produzo no coração da Amazônia, no Amazonas, no município de Altazes. A minha atividade é pecuária, não é? Pecuária de corte, pecuária de leite também. E a partir disso, desse trabalho, né, de mais de 35 anos, nós fomos nos integrando ao sindicalismo rural do nosso estado, né, e galgando posições de liderança até chegar à presidência da nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas, né, e nós estamos aí, com certeza, cientes dessa grande responsabilidade, né, de representar nossa classe rural do nosso estado, principalmente num momento como esse, em que todos os olhos do mundo cada vez mais estão voltados para a Amazônia, né? Praticamente hoje a Amazônia é como centro do mundo. Né? E nós estamos aproveitando esses espaços importantes para mostrar e informar ao mundo e até mesmo, às vezes, brasileiros do nosso próprio país, que tem uma visão, às vezes, incompleta da nossa região. Vê a Amazônia só como floresta. Você sabe que eu sempre gosto de dar um exemplo por mim mesmo, assim, eu quando mais jovem, lá para trás, eu tinha a nítida sensação de que pra gente ir, por exemplo, de Belém a Manaus, eram umas 2 horas de carro olhando assim no mapa, umas 3 horas de carro, viu? Pois é. E veja só, e você que é uma pessoa... Isso eu tô falando de muito tempo atrás. É verdade. A gente, você vê só o nosso estado do Amazonas, né? O gigantismo do que é a Amazônia, o Amazonas, é maior do que os 9 estados do Nordeste, né? Veja só, nós temos 62 municípios amazonenses que têm extensão maior do que estados brasileiros. Pois é. Né? E dos 62 municípios, nós temos somente 8 que nós vamos por rodovia. Os demais todos
basicamente por transporte fluvial, e aí começam as nossas diferenças, né? Do restante do Brasil, porque para nós o referencial de distância já não é mais quilômetro, são dias de viagem, né? Dias de viagem, né? Aonde, por exemplo, conterrâneos amazonenses que moram, por exemplo, na Calha do Purus, a gente até costuma dizer que tem que ter 2 meses de férias, porque de Irunepé, por exemplo, são 15 dias para vir até Manaus e 15 dias para retornar, não é? Então só aí já gasta um mês, né? Então isso é importante para mostrar, né, essa Amazônia, que não é só floresta e que tem mais de 25 milhões de brasileiros que estão lá. Pois é, Muniz, isso aí que você falou, eu queria até aproveitar, se pedir licença para você, que já que você falou que é pecuarista, enfim, falou aí dos municípios, eu quero mandar um abraço para um grande amigo, que é o meu querido Ângelos Cruz Figueira, que foi prefeito lá em Manacapuru e que hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, não é isso? Você conhece o Ângelos, não? Conheço muito, um grande amigo em comum que temos então, Carlão, sem jogar confete, que não é do meu feitio, nem ele precisa. Um orgulho para todos nós amazonenses, o que Ângelos Figueira hoje construiu e significa para a pecuária brasileira e para o desenvolvimento da genética bovina, principalmente das raças Gileiteiro, Girolando, Nelore, né? Quem não conhece Terras de Cubera? Pois é, eu acho que foi o primeiro, talvez um dos únicos ainda tricampeões lá do ranking, enfim, é um craque, né? É verdade, um craque. Eu costumo dizer a ele: Ângelos, tu és um alquimista da genética animal, porque eu digo animal porque agora, recentemente, ele já me disse: Muniz, agora eu estou fazendo genética de cachorro. Sim, Rottweiler, eu conheci lá os Rottweiler dele lá na Terra de Cubera e Uberaba, é incrível, né? E para variar, já teve animais Rottweiler campeões em feira, no berço da raça Rottweiler, lá na Alemanha, ele me comentou. Olha só, esse eu não sabia. Ô Ângelo, você é mesmo um craque. Você sabe que eu, durante um determinado período da minha vida, fui criador de gado gileiteiro. E os primeiros animais que eu comprei, todos eles foram de Ângelos Figueira. Verdade. Não, realmente, Ângelos, temos que tirar o chapéu, viu? Um ilustre pecuarista e um homem que tem uma folha de serviço ao desenvolvimento da pecuária brasileira. E que bom é amazonense estar lá na nossa terra, emprestando o seu grande conhecimento e agora como secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, atraindo investimentos muito significativos para dentro do Amazonas com a sua rede de relacionamentos com grandes empreendedores e investidores no Brasil inteiro. Pois é, muito bem. Agora, eu gostei dessa história que você falou aí, né? Porque esse viés aí de que a gente não conhece a Amazônia, eu acho que, na verdade, eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas conhecem a Amazônia, né? Eu acho que essa é a grande verdade. Quando você falou aí o município que demora 15 dias para vir e 15 dias para voltar, gente do céu, é incrível isso. Como é que é então criar desenvolvimento dentro de uma situação como essa? É um grande desafio, né? Porque é um verdadeiro estado de dimensões continentais, não é? Um estado que tem 97% da sua cobertura florestal intacta, né? 97% da sua cobertura florestal intacta, né? E um grande desafio de gerar desenvolvimento, emprego e renda para mais de 4 milhões de amazonenses que estão naquela região, né? Então é uma legislação ambiental bastante restritiva, né? E o desafio então, por exemplo, que nós temos de ocupar economicamente essas regiões, né? E com várias diversidades. A Amazônia, e a gente tem acostumado a falar, Carlão, é a Amazônia no plural, né? Amazônias, né? Porque essa Amazônia é tão grande que a Amazônia de São Gabriel da Cachoeira, lá na chamada Cabeça do Cachorro, né? É uma. E a Amazônia, por exemplo, do sul do Amazonas, né? dos campos amazônicos, uma faixa de transição entre o Cerrado do Centro-Oeste e o bioma Amazônia é outra completamente diferente, vocacionada para a produção de alimentos, para grãos, para soja, para arroz, para milho, para pecuária, não é? Então, quer dizer, não existe uma fórmula padrão para a Amazônia e isso é importante que seja considerado pelas políticas públicas, né? E nós precisamos não basta só
punir, comando e controle, penalizar, autuar, multar o homem da Amazônia. Você tem que ter uma agenda positiva, onde nós defendemos, por exemplo, a questão da regularização fundiária, licenciamento ambiental, infraestrutura, conectividade, educação, saúde. Antes da polícia, né, o talão de multa, também é muito importante esse trabalho da educação, da saúde, da conectividade, né, porque nós não queremos, e nós temos um risco muito grande, Carlão, encostado nas nossas fronteiras. Nós temos fronteiras internacionais no Amazonas com Colômbia, Peru, existem os plantios de drogas, né? E nós não queremos que isso avance para o nosso território. Então nós precisamos dar alternativas econômicas para a população. No Amazonas nós temos ainda um nível de pobreza muito grande, cerca de 50% da população do Amazonas vive abaixo da linha de pobreza. Isso não é bom, não é? Nós não podemos ter na Amazônia um brasileiro de segunda classe. Nós precisamos viabilizar as mesmas oportunidades e condições dos brasileiros de outras regiões, também para os brasileiros da Amazônia, sob pena e risco de nós termos, por exemplo, o risco de que várias pessoas já vêm falando, do risco da Amazônia se transformar numa narco-região. Né? Então, hoje a Amazônia já é rota de transporte de droga, né? E nós corremos o risco de sermos área de produção, que nós não queremos de maneira alguma. Monet, você fala com muita propriedade aí sobre desenvolvimento, mas vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente. Qual é o trabalho? O trabalho de falar de meio ambiente na Amazônia é falar primeiro de desenvolvimento, porque sem desenvolvimento não tem preservação. Como é que você enxerga? Qual que é a ordem desses fatores aí? Com certeza, nós temos clareza de que o maior vetor da degradação ambiental é a pobreza, né? Falta de desenvolvimento econômico, né? Agora, nós precisamos ter na Amazônia uma ação muito clara, principalmente de assistência técnica, principalmente para o pequeno produtor, que é a fatia mais expressiva do conjunto de produtores. Porque, Carlão, e a gente estava falando aqui sobre a falta de informação sobre a Amazônia. Nesse contexto de mais de 25 milhões de brasileiros que estão na Amazônia, hoje nós temos um mundo rural na Amazônia. Segundo a Embrapa, são mais de 1 milhão de produtores rurais que estão na Amazônia, né? Isso é significativo. Então nós precisamos elevar o nível tecnológico desses produtores, que da grande maioria são pequenos produtores. Então levar mais eficiência, mais produtividade, mais conhecimento. Não é por isso que é muito importante a questão da agricultura de baixo carbono, isso chegar até a ponta, né? A regularização fundiária, né? Nós precisamos titular, nós temos uma massa ainda muito expressiva dos produtores na Amazônia que não tem o seu documento da terra, não tem um título da terra. E eu costumo dizer, Carlão, que ninguém investe naquilo que não lhe pertence. Né? A falta de regularização fundiária traz um contexto de insegurança jurídica muito grande para a produção rural na Amazônia. Então nós precisamos acelerar os programas de regularização fundiária na Amazônia e massificar a assistência técnica. O IBGE tem uma pesquisa mostrando com números, e os números não mentem, que o produtor rural que tem assessoramento técnico, ele tem produtividade e renda 3 vezes superior àquele produtor que não tem esse tipo de orientação técnica. Então, na Amazônia, e o desafio é maior, porque você sabe que o Código Florestal só nos permite utilizar 20% de cada propriedade rural. Então, nós temos uma área muito pequena para dar rentabilidade à atividade rural. Então, esse é o grande desafio, esse salto tecnológico para a produção rural na Amazônia. Em relação a esse tema que você colocou, né, 20% de área, mas existe a possibilidade, e aí eu queria entender em que estágio que está isso e como que a CNA enxerga a questão do que a gente está chamando aí de bioeconomia, ou seja, aquela economia da árvore em pé, aquela economia de usar toda a riqueza que existe na Amazônia. Porque eu conversava ontem com o Caio Penido, o Caio cunhou o seguinte, se o mundo
mundo hoje, o que vale são as florestas, o que vale floresta em pé, e nós estamos aqui na COP, lugar onde que as pessoas defendem a floresta em pé. Se é assim, o Brasil é a grande potência do mundo, porque nós temos o único lugar que a gente tem, você acabou de falar, só no Amazonas, 97% de floresta intacta, ou seja, talvez a Amazônia seja, o estado do Amazonas seja o estado mais rico da federação. Justamente, né? Por isso que, inclusive, foi muito feliz a iniciativa do governo brasileiro de assinar aqui na COP27 esse pacto, né, com o Congo e a Indonésia, o Brasil, Congo e Indonésia, que são os 3 países que detêm a maior fatia de floresta tropical do mundo e que não estão recebendo absolutamente nada por isso. Então, o mundo que tanto cobra, né, a preservação das florestas tropicais, em especial da Amazônia, precisa dar uma contrapartida, né, para as populações que estão na região e para os governos, né, para intensificar as políticas públicas, para que isso possa continuar de pé. A nossa posição, Carlão, sobre a bioeconomia, a nossa posição da CNA, é que nós acreditamos que a bioeconomia pode vir a ser um segmento muito importante, né? Mas para isso é muito importante que sejam fortalecidas as ações de pesquisa, ciência, para dar escala econômica a esses segmentos da bioeconomia. Nós mesmos no Amazonas temos um grande centro, que é o principal centro de biotecnologia, chamado CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia, mas com várias carências de infraestrutura, até de personalidade jurídica, que ainda não tem. Né? Então, nós precisamos ainda dar muitos passos para que a bioeconomia tenha concretude, né, em termos de resposta, em termos de geração de emprego e renda na Amazônia. Mas, sem dúvida alguma, é um segmento que tem um potencial e que deve ser considerado e apoiado. Agora, visto o meio ambiente de uma forma nacional, você é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA, o que vocês trazem, qual é a mensagem, qual é o recado que vocês trazem para essa COP? Você já está na sua 5ª COP, qual é a posição CNA aqui? A nossa posição primeira é de trazer as informações genuínas para o mundo, e a COP é uma oportunidade única para isso, né? Para dar visibilidade para o mundo, né, do Brasil, né, como um país em desenvolvimento que conseguiu, principalmente pelo esforço, o talento do empreendedor rural brasileiro, do produtor rural brasileiro, se notabilizar como uma potência agroambiental e energética, né, que nos últimos 40 anos deu um salto de produção baseado num crescimento verticalizado, né, de incorporação de novas tecnologias, de aumento de produtividade e poupando terra, poupando área, diminuindo a pressão em cima das florestas, né? Então, o Brasil, sem dúvida alguma, o nosso recado e a mensagem que a CNA traz para a COP27 é que o Brasil produz alimentos, tem um papel determinante na segurança alimentar mundial, inclusive, né, e produzindo com sustentabilidade. O país que preserva 66% da sua cobertura florestal intacta, sendo que 1/3 de tudo que está preservado de cobertura vegetal, floresta no Brasil, é preservado pelos produtores rurais, está dentro dos imóveis das propriedades rurais privadas. Então, está claro que o produtor rural brasileiro tem compromisso, tem consciência do seu papel no que diz respeito às questões da sustentabilidade. Hoje, a CNA, na gestão do presidente João Martins, tem a sustentabilidade ambiental, as questões climáticas, como uma das prioridades da atuação da CNA, na defesa dos interesses da classe rural brasileira. E aqui a COP27, a CNA vem principalmente para defender a imagem do produtor rural brasileiro, do produto brasileiro, porque nós sabemos e estamos aí, a CNA vigilante, atenta, para que efetivamente, em conferências como a COP, a preocupação ambiental não seja utilizada para esconder, algumas vezes, medidas protecionistas de mercado, de concorrentes do agro brasileiro. Isso a CNA está atenta para se contrapor e denunciar qualquer medida que venha nessa direção,
para proteger e representar o agro brasileiro. Maravilha. Ô Muniz, você tocou aí no nome do seu João Martins, eu quero que você leve meu abraço para ele. Nós conversamos um pouquinho lá na Expo Inter, então você manda um grande abraço. Você está encarregado de mandar um abraço para ele, viu? Transmitirei com o maior prazer. Ontem estávamos falando por telefone, por imagem com o presidente João e atualizando ele de todo o andamento aqui da COP27 e transmitirei com o maior prazer o seu abraço. Maravilha, e esse Fala Carlão vai contribuir com isso lá. Eu espero que vocês espalhem bastante a nossa prosa lá, viu? Com certeza. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Munir Lourenço, que é vice-presidente da nossa CNA, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, que é, aliás, e CNA e tudo, lembra? Agricultura e pecuária, hein, gente? Presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA e é o chefe da delegação do pessoal da CNA que está aqui na COP27. Portanto, é Fala Carlão na mais alta das prateleiras do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu quero agradecer o apoio total da Syngenta, o apoio de Grupo Public, o apoio de Plataforma Agro Revenda ao nosso trabalho direto aqui da COP e, claro, todos os nossos apoiadores que ao longo do ano estão conosco nesse trabalho incessante que a gente faz em prol da divulgação do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa.